Boa noite. Esse é o canal Força Educação e esta noite eu quero conversar com vocês sobre um tema que foi muito debatido no século XVIII, XIX e que agora no século XXI voltou com toda a força, qual seja o suicídio. Quais as causas, as origens e quais as consequências e o que podemos fazer para evitar esse problema. Agir de maneira profilática antes dos resultados negativos. Seja bem-vindo e antes de começar eu queria primeiro pedir a todos que se possível dê uma passadinha no canal Projeto Dragon. Tem uma edição belíssima e uma indicação de animes fantásticas. Eu não conhecia o novo anime Dororo e fui apresentado e amei. Também indico o canal do Leandro Haas, incrível. E, por fim, quero indicar o canal do VIP Evil Goku. São 3 colegas que pediram que a gente fizesse essa divulgação e sintam-se à vontade para conhecer. Mas voltando aqui ao tema. Primeiro, deixa o joinha. 3 minutos. Assistiu os 3 minutos? Se inscreve no canal. E aí compartilha. Deixou o joinha, não conseguiu assistir 3 minutos? Tira o joinha e procura outro canal ou procura outra temática aqui no nosso canal e seja bem-vindo para voltar outras vezes. Sobre a nossa temática, o suicídio. Por que eu vou falar do suicídio a partir da visão de Emile Durkheim e não a visão de Karl Marx, e não a visão de Schopenhauer, e não a visão de Friedrich Nietzsche ou de quaisquer outros? Porque eu vou falar sobre como a sociologia científica trabalhou a questão do suicídio. Primeiro de tudo, no final do século XVIII, mais precisamente na Alemanha e na França, houve um surto gigantesco de suicídios, enormes mesmo. Já havia acontecido isso no início do século XVIII, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e ninguém conseguia explicar o porquê. Se atribuía ainda as mesmas causas que eram atribuídas na Alta Idade Média, quais sejam individualismo exacerbado, egoísmo, falta de perspectiva de vida, e as pessoas tiravam, sem uma razão suficiente, a sua própria vida e estariam condenadas à perdição eterna. Era assim que defendia a interpretação da época. Então começaram a surgir vários escritos e vários estudiosos, e 2 escritos, 2 romances ganharam importância seminal nesse debate. O primeiro, As Desventuras de Jovem Werther, de 1774. Era o prelúdio do que viria no século XIX em toda a Europa Ocidental e que chegou aqui no Brasil, um movimento chamado Romantismo. O movimento ao qual se vinculava a obra, de Wolfgang von Goethe, era o movimento Tempestade e Ímpeto. E na história, o jovem Werther, ele conhecia uma moça aristocrática, se apaixonava por ela, mas ela tinha já contraído uma proposta de casamento e levava a cabo o casamento. E eles ficavam o romance inteiro nessa indecisão, se iriam ou não se entrelaçar. Mas, na verdade, o próprio Werther, ao ver que não era possível, ele tira a própria vida. Não diretamente, mas indiretamente força que o marido dela, seu amigo, o faça. Essa obra coincidiu com um surto de suicídios em toda a Alemanha, que na época não era a Alemanha, era a Prússia e mais um punhado de outros principados germânicos. Depois dela, tem uma outra obra de 1857, conhecida aqui como Madame Bovary. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, também vai tratar do suicídio. Uma mulher desesperada, pois já havia tido vários amantes, várias tentativas de ser feliz, e era casada com um homem aparentemente inerte aos seus desejos, aos seus sonhos, e desventurada e completamente entristecida, ela comete o suicídio. Essa obra também coincidiu com o caso de vários suicídios, não só na França, mas em outros países que falavam a língua francesa, como a Suíça, a uma região da Alemanha também, e todos se questionavam por quê.
Quando eu falei no início de Karl Marx, pouca gente sabe, mas Karl Marx tem um escrito chamado Sobre o Suicídio, em que ele pegou o compilado de vários relatos do chefe de polícia de Paris, e ele faz um livro tentando esclarecer qual seria a razão de tanto suicídio. Mas ele não traz dados estatísticos, ele não enumera especificamente os casos, ele cita muito por alto. E a obra não teve grande penetrabilidade nem grande repercussão dentro da sociedade. Depois, na própria Alemanha, a gente pode falar do livro do filósofo Arthur Schopenhauer, que vai falar no livro O Mundo como Vontade e Representação sobre o suicídio, e que ele vai dizer que, na verdade, o suicídio existe de duas formas. Aqueles que tiram a própria vida para fugir às dores da vida, que esses são condenáveis, pois esses não têm forças para resistir, estão presos à moral cristã. E, por fim, existem aqueles que tiram a própria vida num ato de bravura, pois sabedores que a sua vida não importará tanto e que só trará prejuízos, no último ato de vontade, louvável, segundo o próprio Schopenhauer, eles tirariam a vida, pois não conseguiriam viver uma vida privada dos prazeres, uma vida ascética, tal qual Schopenhauer pressupunha no seu livro O Mundo como Vontade e Representação. Posteriormente, já no final do século XIX, o filósofo também Friedrich Nietzsche, alemão, vai propor no seu livro O Crepúsculo dos Deuses, que o suicídio ele é uma alternativa viável. O que não se pode é submeter a sociedade a uma moral puramente cristã e alheia, que colocaria o homem debaixo de uma servidão involuntária, onde os homens estariam condenados a serem sempre servis, pois não conheceriam os rumos da sua própria vida. Essas eram as teorias que graçavam os séculos XVIII e XIX e que tentavam explicar o suicídio como meramente uma atitude pessoal e uma atitude ou dentro do que se aceitava como moralidade cristã ou em oposição a esta. Vai então aparecer um estudo verdadeiramente científico, baseado em observações, experiências e levantamentos estatísticos desenvolvidos por Émile Durkheim acerca do suicídio na França. E vão ser enumerados diversas situações de suicídio. Primeiro, quem mais comete suicídio? Verificadamente, as pessoas que estão ligadas ao serviço militar, mais do que aquelas que são de vinculação à vida civil. Homens solteiros cometem mais suicídios do que homens casados. Homens com filhos cometem menos suicídios do que homens sem filhos. Jovens com pais vivos cometem menos suicídios do que jovens sem os pais. Pessoas desempregadas cometem mais suicídios do que as pessoas que estão empregadas. Pessoas que estão muito insatisfeitas com o seu trabalho de baixa remuneração cometem mais suicídios do que pessoas que estão satisfeitas com o seu trabalho e possuem uma remuneração melhor. Esse levantamento vai fazer Durkheim analisar o suicídio a partir da proposta metodológica trazida por ele no livro As Regras do Método e desenvolvidas, claro, no livro da Divisão Social do Trabalho de 1893. O livro O Suicídio, de 1897, Durkheim vai dizer o seguinte: uma das causas do suicídio não estão ligadas à própria pessoa. O principal fato que leva a pessoa ao cometimento do suicídio é a impossibilidade das pessoas manterem seus laços sociais, seus laços com a solidariedade, a moralidade do meio social em que elas vivem. Ora, se eu convivo dentro de uma sociedade, mas eu estou alijado das perspectivas, das possibilidades de crescimento, de desenvolvimento e de reconhecimento social, as minhas relações humanas serão periféricas, serão marginais. E decorrentes destas, eu não me sinto reconhecido e abraçado pela sociedade.
É incrível porque Durkheim vai dizer o seguinte: homens que não têm fé, ateus, cometem mais suicídios do que aqueles que têm fé. Homens que são da religião protestante cometem mais suicídios do que aqueles que são da religião católica. Ora, nós vamos começar aqui um debate severo sobre religião, Paulo? Não. Nós vamos começar a analisar o seguinte, que quanto mais você fizer parte de grupos sociais e esses grupos conseguirem te colocar numa situação de respeitabilidade social, melhor será o tratamento que você terá e melhor a sua autoimagem. Então, Durkheim vai enumerar 3 tipos de suicídios sociais. O primeiro, mais básico, é o suicídio egoístico ou egoísta, em que o homem, percebendo que ele não tem possibilidades de fazer parte da sociedade de uma maneira plena, ser reconhecido, atuar num grupo relativamente importante, que tenha reconhecimento financeiro, que possa proporcionar a ele a constituição de uma boa família, pode levá-lo ao suicídio. A segunda ocasião de suicídio que mais acontece é o suicídio anômico, que são aqueles casos em que o sujeito, dentro da sociedade, tem uma vida relativamente estável, relativamente boa, mas se sente afastado do meio social. Seria o caso, apenas a título de exemplo, daquelas pessoas que possuem um trabalho, possuem uma família, mas não são satisfeitas com o trabalho, não são satisfeitas com a família, pensam-se mais importantes e não recebem um reconhecimento devido. Por fim, Durkheim vai falar do suicídio altruísta, em que muitas pessoas, tomados ou por uma fé muito grande ou por um alto grau de coesão social, cometem o suicídio em preservação da sociedade. Se nós fôssemos falar a época de Durkheim, nós falaríamos dos casos dos kamikazes, os oficiais do exército japonês que durante a Segunda Guerra Mundial atacavam e não se importavam de entregar sua própria vida no ataque. Se nós fôssemos trazer para a atualidade do século XXI, a gente poderia falar daqueles suicidas que às vezes explodem em eventos, ou como aquele caso do ataque às Torres Gêmeas, em que os sequestradores do avião se chocaram contra as torres estando dentro dos próprios aviões. É importante que nós não percamos de vista o seguinte: a análise sociológica, a teoria sociológica francesa, ela pressupõe a observação do fato na realidade. Então não é possível você apenas solicitar alguns dados. Por que eu estou falando isso? Porque Durkheim vai analisar a França. Então ele vai dizer que ocorre mais suicídios, proporcionalmente falando, entre protestantes do que entre católicos. Se ele tivesse feito a mesma pesquisa na Alemanha, provavelmente ele teria dados opostos. Por quê? Porque a religião da França, à sua época, predominantemente era católica. Então ela exercia uma maior coesão, uma maior integração com a sociedade. Durkheim também vai provar que dizer que o capitalismo é a causa última do suicídio é uma tolice, pois a causa última do suicídio são várias, e nós não podemos atribuir à moral cristã uma das suas causas. Pelo contrário, ela é uma das salvaguardas, porque as pessoas, quando estão inseridas dentro de uma religiosidade, elas cometem muito menos suicídio do que quem não está. E as pessoas que estão dentro de uma religiosidade em que elas podem ser respeitadas, elas vão ainda ter a possibilidade bem reduzida do cometimento do suicídio. Eu falei nesse vídeo sobre Karl Marx ter escrito um livro sobre o suicídio e disse que o livro dele não ganhou status. Por quê? Porque a análise que ele faz é uma análise muito apressada e ele não se deteve aos casos em particulares, ele não fez um estudo de caso como fez Durkheim, que se preocupou em relatar as condições em que as pessoas viviam, os contextos, para identificar quem eram os agentes que cometiam o suicídio. Marx não faz esse relato tão aprofundado. Falei também
que vários outros autores se preocupavam com esse tema, porque era um tema muito recorrente. Acredito que agora, no século XXI, nós vamos ter também novas pessoas estudando novamente isso. Mas é muito importante que a gente esteja atento ao seguinte: enquanto os nossos jovens não forem inseridos, não forem abraçados, em primeiro lugar pela família, nenhuma escola pode substituir nenhuma família. Segundo, pelas instituições sociais, o jovem tem que ter um lugar nesse mundo. Terceiro, em questão de respeito. Nós precisamos respeitar os jovens e eles precisam aprender a respeitar os limites sociais, pois é assim que se constrói uma integração social, uma coesão social, no sentido de Durkheimiano. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha a mensagem. Muito obrigado e boa noite.